Fala galera, bem-vindos a mais uma aula do canal Sabedoria Compartilhada e vamos hoje para mais uma aula de Química e hoje veremos densidade da água, um assunto muito importante não só para os vestibulares, mas também para a sua vida. Olha só que legal. Bem, vamos começar com uma pergunta muito importante. O que é densidade? Bem, meus amigos, densidade nada mais é do que pesarmos um líquido e ponto. Pesar um líquido, Caio? Imagine que você tem uma balança. Vamos lá, uma balança. Você tem aqui, ó, uma balancinha. Vamos ver se eu tô bem de desenho hoje. Você tem aqui uma balancinha. E nessa balança, você pesa um copo. Com volume de água. Certo? E bem, quando você pesa esse copo com volume de água, ele vai dar um valor X. E vamos supor que você vai pesar esse copo agora sem água. Ele vai pesar um valor Y, correto? X, água mais copo e Y, somente o copo. E bem, vamos dar os valores para ficar mais interessante? Vamos supor que o copo tem uma massa ali de 400 gramas. Já o nosso copo mais água, 700 gramas. Bem, olhando isso, o que a gente consegue definir? Em densidade, quase nada, porque a gente não calculou nada. Mas em peso, sabemos que água mais copo, 700 gramas, e que o copo, 400, certo? Mas para saber a quantidade em gramas que nós temos de água, o que nós devemos fazer? Pegar o valor total, que no caso, 700 gramas de água mais o copo, e subtrai o valor do copo, 400. Isso aqui vai ser igual a 300 gramas. Certo, Caio? Você descobriu que temos 300 gramas de água ali, porque nós pesamos a água, certo? Certo. Tá, e onde entra a densidade? Bem, é aqui, ó. Densidade, meus amiguinhos, nada mais é, como comentei, a gente pesando líquidos. Não necessariamente líquidos, mas nesse caso, se trata de uma massa sobre um volume. Vamos lá. A nossa densidade é igual a massa sobre um volume. E Caio, como assim? Me explica melhor. A gente vai pesar uma substância e vai dividir pelo volume dessa própria substância. E nisso a gente encontra a densidade. E bem, Caio, então quais as unidades? As unidades podem variar, meu caro. Pode ser grama para ml. Vamos aqui, ó. Grama por ml. Pode ser também grama por litro. Depende de cada caso. Podemos ter quilo por litro. E o mais comum, que a gente trabalha também, é o gramas por centímetro cúbico. Esse grama por centímetro cúbico é o equivalente a gramas por ml, porque sabemos que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, correto? Tá, Caio, mas vamos calcular então a densidade dessa água? Vamos sim. Bom, vamos supor então o volume do copo. O copo de 400 gramas que nós pesamos equivale a 300 ml. Bem, se calcularmos aqui, por exemplo, a nossa densidade é igual a... Qual é o valor da nossa massa de água? 300. Aqui, ó, gramas de água. Ou seja, 300 gramas de água dividido pelo seu volume. Qual é o volume de água? 300 ml. Então, o que nós podemos concluir? Que a densidade da água é igual a 1 gramas por ml. Ou então, se aqui fosse, por exemplo, centímetros cúbicos, poderíamos supor também que o valor é 1 grama por centímetros cúbicos. Certo? Mas, Caio, só com água a gente pode fazer isso? Não.
Podemos trabalhar com óleos, gasolina, qualquer outro líquido, também gases, até com substâncias em estados sólidos. Bem, um outro exemplo também muito interessante, eu vou mostrar agora. Temos aqui um outro exemplo. Nessa mesma balança, com o nosso mesmo copo de 400 gramas, nós pesamos aqui óleo. Então vai ser a nossa massa, vai ser a massa do óleo, mais o copo. Isso aqui vai dar 680 gramas, vai. Só que são valores amostrais. 680 gramas. Como nós vamos descobrir, então, a massa que contém aqui neste copo? Basta a gente subtrair, correto? Ou seja, a massa do nosso óleo vai ser a massa total subtraindo a massa do nosso copo. Aqui vai dar o quê? Desce, 280 gramas de óleo. Ou seja, temos 280 gramas em 680 gramas no total, 280 gramas de óleo. Mas, Caio, como que vamos calcular a densidade? Simples, lembrando, a nossa densidade é a nossa massa em gramas dividido pelo volume em ml, ou centímetros cúbicos. Separando aqui, temos que a nossa densidade é igual a quanto? Massa do nosso óleo, 280 gramas, 280 gramas de óleo, dividido por 300 ml, que é o nosso volume total. 300 ml. Fazendo esta divisão, a nossa densidade vai dar aproximadamente 0,93 gramas por ml, ou vai ser aproximadamente ali 0,93 gramas por centímetros cúbicos. Certo? Mas, Caio, analisando esses valores, o que isso quer dizer? Basicamente, que a cada 1 ml eu vou ter 0,93 gramas de óleo. No caso da nossa água, que deu 1 grama por 1 ml, ou 1 grama por centímetro cúbico, 1 grama por ml, seria o quê? A cada 1 grama de água, nós teremos 1 ml, certo? Ou seja, a cada uma gotinha ali, nós teremos 1 grama de água. E nesse caso do óleo, a cada uma gotinha, aquele 1 mlzinho, nós teremos 0,93 gramas de óleo. Bem, pessoal, para poder entender de um jeito melhor, vamos tentar trazer uma situação um pouco mais corriqueira. Temos aqui um bolo de aniversário, e é o seu aniversário. E nesse seu aniversário, você quer convidar pessoas. E bem, antes de tudo, você sabe que esse bolo, ele consegue ser fatiado em 10 fatias, 10 pedaços de bolo. Mas vamos supor que você tem 10 amigos, ou seja, 10 amigos. Você é uma pessoa até que popular, olha só, 10 amigos. Então, a gente sabe o quê? Para cada fatia que você tem de bolo, ela vai para um amigo seu presente ali no seu aniversário, correto? Então, vai ser o quê? Uma fatia... Ih, escrevi errado. Escrevi faia. Ou seja, será uma fatia por amigo presente na festa, certo? Ou seja, será uma fatia para cada amigo, para cada um amigo, certo? 1 para 1. Bem, vamos supor um outro caso. Com este mesmo bolo, você tem essas mesmas 10 fatias, porém, só vieram 5 convidados para sua festa. Ou seja, você não é tão popular assim, né? Então, temos ali 5 amigos presentes. O que podemos definir? 5. 10 dividido por 5. 2 fatias por amigo presente.
Ou seja, temos 2 fatias para cada um amigo presente, certo? Ou seja, a gente tem essa relação de 2 para 1. E pensando na densidade, é o mesmo sentido. E analisando isso, o que a gente pode definir? Olhando isso, nós podemos definir uma coisa, que a nossa densidade tem uma relação, veja bem. Mas Caio, qual é essa relação que eu não consigo enxergar tão bem? Aqui ó, deixa eu emprestar meus óculos. Coloca aí ó. Você vai ver agora. Perceba. Quanto maior a nossa densidade, menor o nosso volume. E quanto menor a nossa densidade, maior será o nosso volume. Certo? Olha que interessante. Então, analisando isso, o que a gente pode concluir? Que bem, se nós tivermos então coisas muito volumosas, sua densidade será menor. E o que for menos volumoso, maior será a sua densidade. Muito bem. Mas então, nós temos um navio em meio ao mar. O navio quer dizer, ele boia, certo? E o que nós podemos constatar também? Que bem, se nós pegarmos aquele navio, um iate, vemos que ele é muito volumoso. E ele é pesado também. Só que aquela massa distribuída por este volume, a sua densidade é menor que a da água. Então ela não afunda. Concluindo isso, a gente chega num tópico muito importante. Flutuação. Flutuação basicamente é a gente tentar relacionar duas substâncias, 2 corpos. E basicamente, num mesmo sisteminha, aqui, ó, nós temos aqui um meio aquoso. Aquele que tiver um volume maior vai ter uma maior densidade, certo? Então ele, ó, afunda. Aquele que tiver um menor volume terá uma maior densidade. Ou seja, nesse sisteminha aqui, ele boiará. Ou a sua fase será sobre água. Por quê? A água aqui, por exemplo, vamos separar. A água, sua densidade é igual a 1. Este corpo menos denso será menor do que 1. E este mais denso, maior do que 1, por isso que ele afunda. Certo? Então, olhando isso mais profundamente, o que a gente pode concluir? Quanto menor o nosso volume, maior será a nossa densidade. Lembrando da nossa última aula de estados físicos, que nós podemos concluir, temos aqui um estado gasoso. Depois, temos um estado líquido, certo? E depois temos um sólido. Vamos analisar isso de uma maneira mais detalhada. O que a gente concluiu? Quanto menor o volume, maior a densidade. E quanto maior o volume, menor será a nossa densidade. Correto? Certo. Uma substância gasosa. Vamos pegar a água, por exemplo. A nossa água, quando está no estado gasoso, o nosso volume é muito alto. Certo? Tá? As moléculas estão muito dispersas. Lembra da nossa última aula? Da nossa energia ali, potencial e tudo mais? Elas estão ali, ó, separadas. Tudo mais. Então, pelo seu volume ser muito alto, a sua densidade é muito baixa. Certo? O líquido. Como ela não está tão separada, assim, dispersa uma molécula com a outra, o volume dela diminui. E por diminuir, a sua densidade aumenta. Agora, chegamos aqui no estado sólido. Essa nossa substância, nossa água, diminuiu para o estado sólido ali fixo. E o que acontece? Se o nosso volume diminuiu, a densidade aumenta, certo? Correto. Mas a água, temos uma exceção. Uma exceção, Caio? Olha que estranho. Engraçado, belo e bonito. Olha só que interessante. Vamos pegar um exemplo muito bom. Temos ali uma latinha, uma garrafa de metal
com água e colocamos no congelador. Por que a gente faz isso? Para congelar água, certo? Água gelada é muito bom. Mas quando abrimos depois de um tempo, o nosso recipiente que ele está estufado. Ele está com maior volume ali de água. Por quê? Sendo que no estado sólido, ele tem menos volume e maior densidade. Na água, lembra? Na nossa água é uma exceção. Isso por conta da formação cristalina da água. A água, quando ela está no estado líquido, nós temos lá a molequinha de oxigênio, correto? E temos ali outras de hidrogênio. E elas estão interligadas. Hidrogênio, vem aqui outra de oxigênio, aí vem o de hidrogênio. Então temos ali uma substância, elas estão interligadas, bonitinho. Porém, quando chegamos ali no estado sólido, temos ali uma substância cristalina, onde ela tem um arranjo que é mais volumoso. E por conta disso, no estado sólido, ela é mais volumosa do que o líquido. Então ela se expande mais, certo? E bem, é uma exceção. Tem muita gente que gostaria de dizer, nossa, química cheia de exceções, tão chato. Mas graças a essa exceção que nós estamos vivos hoje. Porque, veja bem, por conta desse alto volume do nosso estado sólido da água, ela tem uma menor densidade e, consequentemente, ela flutua, fica sobre a água. E isso serve como um isolante térmico, ou seja, por conta dessa camada de gelo, não congela todo o rio, água, o oceano que está ali por baixo. Ou seja, permanece ali permitindo uma sobrevivência dos seres aquáticos, de outras criaturas ali, viventes ali em meia coisa ali, né? Olha só como Deus é maravilhoso. Vai dizer que essa exceção não é bela. E bem, é uma exceção de maneira macroscópica, mas não deixou de ser uma exceção, porque o volume aumentou, a densidade diminuiu. A questão é porque se você olhando mais profundamente, você consegue analisar como tudo isso faz sentido, certo? Bem, mas olhando para outras substâncias, a gente consegue reparar o quê? Que o estado sólido, por ser um volume menor, a sua densidade aumenta. Lembrando que a água é um caso de exceção. E bem, tudo isso está associado também à nossa temperatura. Veja bem, nós temos aqui a nossa temperatura, certo? E a gente... temperatura. E a gente vai aquecer o sistema. Vamos lá. Se nós aumentarmos a temperatura, vamos também aumentar, isso é consequência também de aumentar o nosso volume, certo? Se nós diminuirmos a temperatura, ou seja, resfriar o nosso sistema, a consequência é diminuir o nosso volume. Como a gente acabou de ver, vamos supor que nós temos ali uma alta temperatura, aí aumentando o volume. Bem, temos ali um gás, certo? Depois o líquido, vamos resfriar o sistema. Está perdendo energia, as moléculas vão vibrar cada vez menos, a sua energia cinética vai diminuir e elas vão se aglutinando. Líquido para o estado sólido. O que nós notamos aqui? Aqui tem o que? Diminuição da temperatura. E não só isso. Se repararmos bem, quando diminuímos a temperatura, né, nós temos também um aumento da densidade. Mas, Caio, aumento da densidade? Como assim? Veja bem, se diminuímos a temperatura, o que acontece? Diminuímos a temperatura, diminuiu o volume, porque o gás, um volume muito alto, porque as suas moléculas estão muito dispersas, vamos diminuir aqui um pouco mais a temperatura, diminuímos, pum, estado sólido, ele diminui o seu volume, consequentemente, se diminuímos a temperatura,
diminuímos o volume e, consequentemente, diminui a densidade. Por quê? Quanto menor o volume, maior a densidade. Aumentamos a densidade. Desculpa, acho que eu falei diminuir, né? A gente aumenta a densidade. Vamos diminuir mais um pouco a temperatura. Diminuímos estado sólido. Se diminuirmos a temperatura, diminui o volume. E se diminuirmos o volume, aumentamos a densidade. Certo? Vamos fazer o estado inverso agora? Se nós aumentarmos a temperatura, indo para cá, do estado sólido, volume menor, densidade maior. Se a gente aumenta a temperatura, aumenta o volume. O estado líquido é um pouco mais volumoso, claramente, do que o estado sólido. Se aumentarmos a temperatura, aumenta o volume. Se aumenta o volume, diminui a densidade. Então, aumentamos aqui e diminui a densidade aqui no estado líquido dessa mesma substância. Se agora aumentarmos mais a temperatura para o estado gasoso, diminui muito a densidade, certo? Porque vai ter menos massa distribuída sobre aquele volume. Então, consequentemente, a densidade é menor. Ou seja, a gente consegue ver que a relação é inversamente proporcional. Ou seja, quanto mais aumentarmos a temperatura, maior será o nosso volume. E, consequentemente, quanto maior o nosso volume, menor a nossa densidade. Ou seja, aqui, nesta direção, menor a densidade. Certo? Bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido muito bem o conteúdo de hoje sobre a densidade da água, sobre flutuação, qual é a relação de massa e volume, as suas unidades, também a questão de temperatura relacionada com o seu volume e, consequentemente, relacionado com a sua densidade. E espero que vocês entendam muito bem. Bem, que vocês possam ser abençoados. Deus abençoe vocês. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula.